Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo respondendo perguntas aqui no meu canal. O quadro, né, que eu respondo as perguntas que vocês fazem no meu canal. Estamos aqui mais uma semana de quarentena. Vamos começar então agora respondendo essas perguntas que vocês fizeram. Lembrando que se tu quiser fazer alguma pergunta, pergunta aqui embaixo e aí no próximo vídeo, se eu estiver vivo, eu respondo. Vamos começar então aqui. A primeira pergunta de hoje é da Thaís Diopo. Assim como os músicos de sacada não rola um show de comédia na sacada, são tantos vizinhos comediantes. Thaís, eu acho que não. Eu acho que não, porque vai que o pessoal não gosta da minha piada. Deve ser muito triste lá fazer uma piada e o cara fechando a janela dele. Não quero ouvir esse cara mais falar de trânsito. Eu não quero ouvir esse cara fazer piada de cachorro. Então acho que deve ser meio estranho. Eu não sei se eu toparia fazer, mas eu apoio os músicos de sacada continuarem fazendo as músicas deles. Porque aí é só colocar o fone, né? Mas mesmo assim deve ser triste o cara colocar o fone enquanto está tocando uma música. Próxima pergunta é da Tamires Vieira. Ela falou: o que a Pretinha mais gosta de fazer? Dormir ou passear? Ela sempre foi quietinha assim ou foi depois que veio pra São Paulo? A Pretinha, quando ela morava no Rio Grande do Sul, tinha mais outros 2 cachorros lá que foram pra casa de uma amiga da minha mãe. Quando ela tava junto com elas, com os outros 2 cachorros, ela ficava... Ela era meio que uma máfia que eles tinham, então ela era bem cuzona, assim, até com os gatos. Ela era amiga dos meus gatos lá, mas quando era gato do vizinho, ela ficava ela latia pra caralho. Aqui ela nem late, ela não tá mais latindo. Acho que foi porque no dia eu cortei a corda vocal dela, peguei com uma tesoura, né, cortei. E aí ela não late mais, agora ela late só quando tocam a campainha mesmo, ela dá um latido só, e aí ela para de latir, mas ela fica bem quietinha, mas ela gosta muito de passear, gosta bastante de dormir também, ela dorme o dia inteiro pra poder passear já, então ela dorme pensando no passeio. E agora tá tendo essa quarentena, eu tô acordando todo dia umas 6 horas da manhã pra correr e tal, e ela acorda tipo 6 horas com muita vontade de passear já, então eu já aproveito esse passeio com ela, e depois eu volto pra casa. E aí ela fica pedindo pra passear depois mais tempo. Então ela é bem folgada. Próxima pergunta é do El Ogro. E aí, Luca, olha eu de novo. Fala, El. Beleza, cara? Você começou a fazer comédia aqui em São Paulo ou lá em Porto Alegre? Cara, eu fiz minha primeira apresentação, inclusive agora dia 9 de abril. Semana que vem eu vou estar completando 5 anos que eu subi no palco pela primeira vez. Eu fiz um show em Caxias do Sul. Primeira vez que eu fiz um show lá no Rio Grande do Sul. E aí eu fiz depois mais uma apresentação lá e logo depois eu me mudei para São Paulo. Então eu fiz 2 apresentações lá e aí eu conto mesmo que eu comecei a carreira de comediante aqui em São Paulo, porque foi onde eu comecei a fazer bastante, assim, que eu me mudei em julho. Mas até então eu tinha feito 2 apresentações no Rio Grande do Sul. Lá na época não tinha muito show semanal lá, então não dava pra fazer tantos. E aí aqui em São Paulo foi onde eu comecei a fazer bastante, assim, com frequência. 5 anos vai completar agora. 5 anos. Bastante tempo. Lucas Henrique. Fala, Luca. Você ouve o Nerdcast? Adoraria te ver lá pra falar de comédia. Gosto muito do seu trampo. Cara, não escuto o Nerdcast, mas sempre me falam muito bem desse podcast aí. E eu adoraria falar de comédia em algum podcast. Eu gosto bastante de gravar podcast pra poder falar sobre comédia. Porque eu sou um cara que eu gosto muito de ler e de assistir comédia. Então se alguém começa a falar, eu gosto de conversar bastante sobre isso. E adoraria falar, me indica aí pros caras, não conheço ninguém de lá, mas eu quero falar sobre comédia em podcasts. Se o teu podcast for de comédia, né? Se for sobre pessoas que odeiam comédia, eu não gostaria de falar porque, né? O Rafael Lacerda, ele falou: Luca, tem uma pergunta muito importante que eu não consigo achar a resposta. O Fusca é sedã ou hatch? O Fusca é Fusca. O Fusca não tem definição de sedã ou hatch. Ele é um Fusca. O que é aquilo ali? É um Fusca. É um sedã ou hatch? É um Fusca. Se for azul, tu toma um soco ainda, só pra tu ficar esperto também. Próxima pergunta é da Denise Acurso. Ela falou: comediantes são bem-humorados? Tu és bem-humorado no teu dia a dia? Eu sou bem-humorado, mas eu não sou... É que o pessoal tem uma visão, principalmente aqui que a gente mora com vários comediantes, o pessoal acha que aqui a gente é tudo tipo, palhaço, joga uma banana no chão pro cara escorregar. Mas não, a gente é pessoas normais. Eu sou bem-humorado, mas meu humor é um pouco diferente. Eu gosto de rir de algumas coisas meio aleatórias, assim. Eu não dou mais tanto risada assistindo coisa de comédia, porque eu tô sempre assistindo e analisando ao mesmo tempo o negócio. Então, pensando, por que será que isso aqui é engraçado? Por que o cara fez pra ser engraçado? Como é que ele chegou nessa ideia? Mas eu gosto de assistir várias coisas aleatórias que me fazem dar risada. Eu vou colocar um que eu assisti agora essa semana, eu até postei no meu Instagram, que é um cara que ele é dublê, e aí ele grava um vídeo só pulando em cima de um monte de coisa. E aí sempre quando ele vai pular, ele fala uma frase. Eu vou colocar um vídeo dele aqui só pra vocês verem, é o Superhuman. This is Superhuman T-shirt. Today I'll be jumping onto toy cars and bricks. This is for Eu parecia que eu tô parado, mas na verdade eu tô Do aqui. not try this at home, and I hope you like it. Whoop, whoop. Eu não sei quanto tempo tem o vídeo do cara, né, mas vou dar uma pausa na tela.
E aí agora essa semana esse cara ele colocou um vídeo falando que ele se machucou na última vez que ele pulou, então ele não vai conseguir gravar mais vídeos. Eu gosto de ver coisas que me deixam bem-humorado. Eu sou bem-humorado com as pessoas, assim. Eu gosto... É que às vezes eu gosto de ser rabugento pensando na piada, entendeu? Eu acho legal dar uma resposta chata pra alguém só pela piada. Se a pessoa entender que eu tô falando por isso, é engraçado. Senão eu sou só um cuzão. Mas eu sou um cara bem-humorado. Ruda Jardim, ele falou... Tem problemas pra dormir... já que trampa bastante na noite, e qual a idade da Pretinha? Cara, eu não tenho muito problema a dormir. Geralmente eu acabo chegando em casa tipo 1h da manhã dos shows. Depende, no final de semana eu chego um pouco mais tarde, chego umas 2 e pouco, mas eu chego 1h da manhã, eu acabo dormindo tipo 1h30, 2 horas, e acordo outro dia umas 10 da manhã. Mas eu não tenho problema assim de demorar pra dormir, essas coisas assim, é bem tranquilo. Já tive uma época, mas... Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu dormia todo dia, tipo, umas 6 horas da manhã e acordava, tipo, 3 da tarde. Só que o problema é que eu acordava e eu não tinha tempo pra fazer as coisas pro show, aí ficava nesse negócio. Aí eu comecei a me obrigar a acordar, tipo, 10 horas da manhã pra poder ter tempo de eu fazer, sei lá, meu exercício, de passear com a Pretinha e de escrever e de assistir alguma coisa, antes de ir pro show, né? E a idade da Pretinha, a Pretinha, ela tem 35 anos. 35. Aí tem, na idade do cachorro, né, vezes 7, 245 ela tem. O Eu Blonde, ele falou: salve Lucas, será que não vale tentar fazer algo na Twitch TV? Tá certo que a galera usa mais pra game, mas às vezes dá pra fazer uns shows, bate-papo, se pá fica mais rentável que o YouTube. Teve um aumento considerável de usuários lá durante a quarentena. Cara, eu já pensei em usar a Twitch, ainda mais que eu gosto bastante de jogos online, eu tinha pensado em fazer umas Twitches jogando algum jogo lá. Eu tô pensando, só que o problema é que eu tenho que comprar uma webcam e eu não... tá tudo fechado agora, né? Então fica mais difícil. Mas eu tava pensando em realmente fazer alguma coisa na Twitch de jogos mesmo. E também de trocar ideia enquanto eu não tô jogando, né? Mas eu assisto pra caralho a Twitch. Eu fico o dia inteiro assistindo a galera da Twitch, esses canais de jogos. E eu gosto bastante de acompanhar. O Chuck Nolin, Colorado, ele falou: e aí, Luca, agora que tem tempo, pretende voltar a jogar algum jogo? Cara, eu botei minha Premium no Tibia. Voltei a jogar Tibia por um tempo agora. Eu tô jogando. E aí eu fico... Não tô entrando bastante também, mas eu tô tentando entrar uma ou 2 horas por dia lá e fazer algumas coisas no jogo. Não tenho bastante tempo como eu tinha antigamente pra poder jogar, que antes eu jogava tipo 16 horas por dia, mas eu tô tentando entrar lá, falar com a galera. Tem ainda uma galera que jogava comigo nas antigas, pessoal dos games, então eu tento entrar às vezes ainda pra dar um alô. Próxima pergunta, Nive KC. Eu parei pra ler de novo pra ver se não era aqueles jogos de palavra, tipo, tô masturbando. Luca, tem piadas que são geniais, mas não são engraçadas. Vocês comediantes têm noção disso? E fazem assim mesmo ou só sabem testando? E esse tipo de piada que você continua fazendo, modifica alguma coisa ou não conta mais? Cara, tem piadas que a ideia dela é muito boa, mas aí quando tu põe na prática, às vezes não funciona tão bem, mas tipo, a ideia dela em si, ela é muito boa, só não acha o jeito certo de contar ela. E geralmente quando tu tem uma ideia boa, tu fica tentando achar jeitos de contar ela para o pessoal entender a ideia, que já é boa, e mesmo assim rir da piada. Então é muito difícil às vezes, porque às vezes o pessoal dá risada da ideia, mas quando tu faz a piada, o pessoal não ri. Então o nosso trabalho geralmente é ficar testando várias maneiras até tu conseguir acertar o jeito certo do pessoal gostar da ideia e da piada junto. Então é mais um processo de teste mesmo, de ficar testando e tentando várias maneiras de contar a mesma coisa para que seja engraçado. Então é a parte difícil, é o desafio, mas eu acho muito divertido essa parte de ficar... Quando eu tenho uma ideia boa, cara, tu guarda ela e fala, não... algum dia esse negócio vai funcionar. E aí tu tenta de várias maneiras. Às vezes não funciona, infelizmente. Às vezes é o que falam, bastante gente fala isso, né? Que às vezes a piada ela é mais engraçada pra um tweet, pra tu postar no Twitter, pra tu postar no Stories, do que tu postar, tipo, num vídeo de stand-up. Às vezes é uma ideia que ela é muito boa, pequena, mas quando tu abre ela não tem mais tanta graça, ela perde a força dela. E vice-versa, às vezes tu tem uma ideia pequena no Twitter, que tu posta uma coisa no Twitter, ou sei lá, uma ideia pequena e tu transforma num negócio de 20 minutos a partir daquele negócio. É mais teste mesmo, tem que ir testando e aumentando e vendo até onde tu consegue ir com essa ideia, ou voltando, tipo, diminuindo cada vez mais. É um processo bem demorado, não é... Tem piada que é muito rápido, que tu faz ela no palco uma vez já funciona, tu fala, caralho, isso aqui tá perfeito. Mas tem vezes que tu demora muito tempo até achar o jeito certo de contar a piada. O Pato Comunista, ele falou, vira youtuber, mano, Deus me livre.
O Otávio Barbosa, ele falou, essa é a roupa do Léo? Não, na verdade essa roupa é a minha, essa roupa eu ganhei do Afonso, ele trouxe de viagem pra mim quando ele foi, não lembro se foi quando ele foi pra Europa ou se foi pro Japão, mas ele trouxe essa roupa pra mim, que é um amigo de verdade. Afonso Padilha me deu essa roupa de elefante, e aí no episódio do Jokes eu levei ela pro Léo usar. Aí o Léo usou ela no episódio do Jokes, se vocês não viram, assiste aí que tá o Léo, é o Léo fofinho de elefante. O Roberto Almeida, ele falou, porra, Lucas, chama a galera do Jokes e faz um show pra membros ao vivo da casa de alguém do grupo. Caralho, eu embalei aqui lendo o negócio. O Roberto Almeida, ele falou, porra, Lucas, chama a galera do Jokes e faz um show pra membros ao vivo da casa de alguém do grupo. Seria um show online e quem gosta de vocês iria pagar um preço simbólico, tipo R$5. Cara, a gente tá pensando em fazer alguma coisa aí, a gente tava com uma ideia de um podcast já do Jokes, então talvez agora seja a hora de fazer, só que o problema é que aqui perto mora só eu, o Thiago e o Santiago mora aqui na frente. O Vitor mora aqui comigo também, só que o Vitor ele tá em Uberaba, porque ele, né, foi pra lá porque ele não sabe cozinhar, agora na quarentena, então a avó dele lá cozinha pra ele. E o Léo, ele mora em Mauá, então é muito difícil a gente conseguir se juntar pra fazer esse show, mas fazer esse podcast assim. O que a gente tá tentando pensar é uma maneira de gravar um podcast ou fazer uma videoconferência com todo mundo da sua casa. Então a gente tá tentando achar maneiras de fazer isso, estamos pensando. E é isso. A gente tem ainda mais um episódio do Jokes pra postar, acho que vai ter agora o domingo, é o último que a gente tem de gaveta. Aí depois a gente vai postar ainda o compilado e os outros negócios que tem lá. E aí depois a gente vai tentar já pensar alguma coisa pra continuar postando conteúdo lá. Tomara que tenhamos uma ideia boa e tomara que acabe logo isso daí pra gente conseguir continuar gravando piadas rápidas. Então, acho que é isso aí. Muito obrigado se tu assistiu esse vídeo até o final. Lembrando, pergunta aqui embaixo que eu respondo no próximo vídeo. E me segue no Instagram, compartilha meus vídeos aí, me ajuda a divulgar meu canal nessa época, porque é o único jeito que eu tenho de produzir conteúdo. Eu tenho meu podcast também, tô colocando toda quinta-feira eu posto meu podcast, então se tu tá assistindo isso agora, talvez já deve ter saído meu podcast agora também. Então assiste ele lá, simplesmente está em todas as plataformas, da Apple, Google, todos os outros lugares, Xvideos, algum outro lugar, Xaudios, não sei como é que é o nome do... Será que o Xvideos tem uma opção de podcast que é Xaudios? Que é só o áudio do pornô? Tá aí uma ideia pra vocês, hein, Xvideos. Depois me paga uma parte dessa grana que entrar. Então é isso aí, muito obrigado e até semana que vem. Valeu. Eu vou pegar aqui a pretinha. E já só queria falar porque outra vez, no último vídeo, me mandaram umas 5 pessoas me mandaram um print do meu rabo, porque esse negócio tem um rabo também. Então é isso daí. Esse aqui é o rabo do elefante, que não faz sentido um elefante ter um rabo assim, porque o elefante não tem rabo assim, né? A Pretinha, ela tem medo dessa roupa de elefante, o coração dela tá quase explodindo aqui. Vamos passear? Vamos passear? Muito obrigado e até a próxima. Dá tchau. Tchau. Valeu.